Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre as parteiras de Israel. Quem foram essas duas mulheres e o que elas fizeram através da força que elas usaram. Então vamos aprender juntos sobre elas duas, tá bom? Uma se chamava Zifra e a outra Puá. Essas mulheres eram hebreias e elas temiam a Deus. Elas eram parteiras daquela época, né? Hoje elas seriam médicas, obstetras, né? Seriam enfermeiras, porque essa era a função que elas tinham. Ela ajudava tanto as mulheres egípcias quanto as hebreias. Então veio uma ordem do faraó que era para matar todos os meninos, né? Quando eles nascessem. E as duas temiam a Deus, elas tinham temor a Deus, então elas jamais teriam coragem de ir lá e assassinar uma criança, até porque a função delas era trazer o quê? As crianças à vida, né? Então o que aconteceu? Quando o faraó deu essa ordem, a Bíblia ela é clara em dizer que elas duas temiam a Deus, ou seja, elas não obedeceram a ordem de faraó. Tanto é que quando o faraó manda chamá-las, elas dizem: mas Senhor, as hebreias não são como as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já deram à luz sozinhas. E aí algumas pessoas falam: mas elas mentiram. Não, de fato, as mulheres hebreias eram diferentes das egípcias, né? Elas eram mais guerreiras e muitas das vezes sim, quando elas chegavam lá, os bebês já tinham nascido. Então, Faraó ficou tão revoltado. E o que ele fez? Ele deu uma ordem a todos os soldados pegar os meninos e jogar no Rio Nilo, né? Mas o que nós queremos dizer aqui hoje, nesse vídeo, é em relação a essas duas parteiras. A minha pergunta para você é: se você estivesse no lugar delas, o que você faria? Né? Diante de uma autoridade, diante lá de Faraó, do rei do Egito, a ordem veio para matar os meninos, né? Para matar as crianças tão puras e inocentes. O que você faria se você estivesse no lugar delas? Responda para você mesmo. Será que você teria essa capacidade de passar por cima da ordem de Faraó e fazer a vontade de Deus? Ou será que por medo de morrer, você iria sim matar os meninos, obedecendo ao faraó, para poupar a sua vida? Porque aqui nessa leitura nós podemos ver que elas não olharam para elas não foram egoístas, né? Elas olharam para aquelas mães, elas olharam para aquelas famílias, elas olharam para aquelas crianças inocentes que estavam vindo ao mundo e que nem sabiam o que estava acontecendo. Então, elas estavam dispostas a dar a vida delas em favor daquelas crianças. E hoje a gente pode notar que as pessoas, por muito menos, têm feito a vontade do mal e têm trazido para si, têm trazido para muitas famílias, têm trazido para muitos lares essa consequência da maldade. Será que você seria disposto a fazer o que essas mulheres fizeram? Isso que eu gostaria que você pensasse. A gente lê sobre elas, não tem uma história grande sobre elas. É apenas essa pequena passagem aqui em Êxodo que fala sobre a coragem dessas mulheres. E se você parar para pensar, se uma dissesse assim: eu vou obedecer a Faraó, né? E a outra? O que a outra faria? Porque ambas trabalhavam juntas, né? O que a outra faria? Então podia ter aquele medinho, né? Se eu não matar, a outra vai me entregar. Ou vamos fazer um acordo aqui, e talvez elas podiam também ter feito um acordo, aí uma ia obedecer o acordo e talvez a outra não. Então, assim, tudo isso estava acontecendo ali. Também podia acontecer que se elas obedecessem a Faraó e matassem os meninos, a família daquela criança talvez também mataria elas. Por quê? Qual é o pai, qual é a mãe que diante de uma pessoa ali, matando o filho dela, ela ia ficar parada? Tudo bem, o faraó mandou, você obedeceu, beleza. Não, elas também corriam risco se elas também fizessem. Então elas foram sábias, elas souberam usar a força delas para fazer o bem. Mesmo que isso, talvez, fosse fazer com que elas perdessem a vida. Mas, o que eu quero deixar aqui nesse vídeo para sua reflexão: será que você tem feito o seu melhor para ajudar alguém? Será que você tem feito algo muito, muito bom, que às vezes coloca em risco não a sua vida, mas o seu orgulho,
o seu egoísmo? Será que às vezes você é capaz de deixar o seu orgulho de lado para ajudar uma pessoa? Será que às vezes você é capaz de deixar o seu egoísmo de lado para estender a mão para uma pessoa que necessita? E às vezes é uma pessoa que te fez mal. Às vezes é uma pessoa que de certa forma violentou a sua alma, de alguma forma te magoou, de alguma forma te prejudicou. Você seria capaz de fazer o bem para essa pessoa, de deixar de lado o seu eu, o seu ego, para ajudar se essa pessoa realmente precisasse? Então eu deixo aqui esse vídeo para sua meditação. Essas duas mulheres temeram a Deus. E a Bíblia diz que Deus fez aliança com elas e constituiu para elas casa em Israel. Ou seja, a casa e a família dessas mulheres foram abençoadas. E elas não foram qualquer mulheres, porque hoje elas ainda são lembradas. Talvez não tenha um livro inteiro para falar da história delas, mas elas são citadas aqui na Bíblia. Então eu deixo aqui para sua reflexão, que você medite nisso. O que você tem feito para ajudar as pessoas e o que você seria capaz de fazer para ajudar, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!